É importante entendermos que são as nossas atitudes que emocionam o coração de Deus, e Ele se inclina de uma forma mais afetuosa, de uma forma mais interessante em nosso favor. Ah, pastor Alessandro, mas Deus é tão bonzinho, meu irmão. Ele é bom, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é bom para abençoar, mas Ele também é justo para punir. As tuas escolhas e decisões são assistidas por Deus. Você pensa que está lá e ninguém te vê. Você pensa que no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade você está livre. O Senhor está te olhando o tempo todo. Não importa quais sejam as leis, Deus está acima delas para aqueles que o buscam de todo o coração. Porque o maligno não pode tocar na vida ou nas coisas daquele que pertencem a Jesus. Você tem um pacto com Jesus e Ele tem um pacto contigo, e não há nada que possa intrometer-se nisso, e muito menos prejudicar esta união. Segundo aos Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Escute, estamos vivendo o que o apóstolo Paulo chamou, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, dias difíceis e trabalhosos. Alguém aqui acredita que estamos bem próximos da volta de Jesus e do fim do mundo? Quem acredita nisso? Muito bem, que não vai demorar muito, não é verdade? Então, a cada dia que passa, mais difícil se torna a vida e a sobrevivência nesse planeta. Seja por problemas climáticos naturais, como essa seca que está arrasando com o estado de São Paulo, especialmente a região metropolitana de São Paulo, e não há solução natural para o que há de acontecer com São Paulo sem reservas de água, seja por problemas outros naturais, como terremotos, 4 tremores tremendos em Montes Claros, Minas Gerais, Brasil com terremoto. Quem diria que isso aconteceria? Eu me lembro quando estudava geografia ainda menino, que o Brasil estava em cima de uma única placa tectônica e que aqui nunca haveria terremoto, pois a terra tremeu agora essa semana em Montes Claros e deixou muita gente apavorada. Sejam por problemas da natureza, sinais da natureza ou sinais sociais. É um dos piores problemas sociais do Brasil, e que agora está sendo bem visto no Rio de Janeiro, é o problema do crack, da droga chamada crack. Não há solução na medicina, não há solução na política. O crack está se multiplicando, as pessoas viciadas pelo crack estão se multiplicando, e ninguém sabe o que fazer. Se leva para um abrigo, eles fogem, eles querem viver na rua, eles querem a droga. A pessoa usa aquilo 3 vezes, fuma aquele cachimbo 3 vezes, já fica possuída por aquilo. Que dependência terrível. Isso não pode ser, irmãos, só dependência química, tem que ter espiritual nisso, tem que ter demônio nesse negócio, porque não há explicação como o crack traz uma dependência tão rápida e tão aguda e tão intensa. E repito, não há solução. Aí aumenta a violência, assaltos e a confusão que nós vivemos hoje no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Nós somos mais de 7 bilhões. Daqui a 10 anos, 10 bilhões de pessoas nesse mundo. A tendência é piorar, a tendência é a confusão aumentar. E você, como um crente, um filho de Deus, uma filha de Deus, está no meio desse negócio. Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai sustentar a sua casa? Como é que você vai sobreviver diante das doenças? Como é que você vai sobreviver diante da violência? Como é que você vai viver esse caos social? Como é que você vai ter qualidade de vida? Dependemos da graça do Senhor Jesus, muito mais ainda nesses dias finais. Nós precisamos nos agarrar, irmãos, nos pendurar no favor de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na graça do Senhor Jesus, naquele movimento gratuito que Deus faz em minha direção, em sua direção, para nos proteger, para nos sustentar, para nos guardar, para que possamos viver numa terra tão difícil e turbulenta.
A graça do Senhor Jesus é hoje o fundamento do nosso viver nesse planeta. Se você acredita que dependia muito da graça do Senhor Jesus, pois acredite, você depende muito mais hoje, muito mais da graça, do favor de Deus. E eu quero aqui, sob esta graça, falar o que é essa graça, ou lembrar você alguns momentos em que essa graça aconteceu. Mas antes de falar da graça, é imprescindível falar de duas leis humanas, duas leis que Deus impôs para a humanidade, porque nós vivemos pela graça, dependemos da graça, o favor imerecido, não é isso? Quando Deus decide fazer alguma coisa que a gente não merece, mas Ele decide nos abençoar, nos ajudar, nós dependemos disso sim, mas antes de depender dessa graça, existem duas coisas que eu e você precisamos fazer, duas leis, que ninguém delas pode fugir. Primeira lei que Deus impôs sobre a raça humana. Quando Adão e Eva pecaram, e foram expulsos do paraíso, porque eles só tinham uma possibilidade de errar, uma chance de desobedecer a Deus, só havia uma árvore cujo fruto era proibido, e não é que eles decidiram comer aquele fruto proibido, eles escolheram deliberadamente, espontaneamente comer daquele fruto que não podia comer, era a única chance de errar, eles escolheram e erraram. Isso é pecado, é você saber o certo e escolher o errado, pois eles fazem a besteira, pecam. E aí vem a justiça de Deus, e Deus diz, olha, vocês saem do jardim, eles foram expulsos do jardim, e aí Deus lançou uma lei sobre eles, e sobre toda a sua descendência, sobre todos nós humanos nesse planeta. Que lei é essa? Deus chega para Adão e diz assim, Adão, agora, a partir de hoje, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Enquanto eles viviam no ecossistema perfeito do Éden, era só colher, colhe uma fruta aqui, pega outra coisa ali, era uma vida maravilhosa. Pecaram, expulsos do jardim, agora tem que ralar, agora tem que gradear a terra, arar a terra, esperar a chuva. Agora o esforço humano, esta é a primeira lei que está imposta sobre quaisquer seres humanos na terra, o esforço humano. Embora você viva, embora você dependa da graça do Senhor Jesus, nunca esta graça irá ao teu encontro, esse favor chegará a você, se você não se esforçar, se você não ralar, se você não fizer a sua parte, se você não suar o teu rosto, não adianta depender da graça, que nada vai acontecer. Adão, a partir de hoje, você sua o seu rosto para você viver. Deus continua sendo o preservador, o mantenedor, mas Ele impôs essa lei para qualquer ser humano, o esforço humano. A palavra de Deus diz, irmãos, que o sol nasce para todos, para justos e para injustos. Quando Deus está para inserir, colocar o povo de Israel dentro da terra prometida, depois de tanto tempo a promessa se cumpre, quem estava liderando o povo de Israel? Josué. E Deus chega para Josué e diz, Josué, eu estou contigo, Josué, eu vou contigo na batalha, Josué, essa terra é tua e do meu povo de Israel, terra que mana leite e mel, terra apropriada para vocês crescerem e se multiplicarem, como eu prometi a Abraão. Deus fez promessas tremendas, só que o mesmo Deus que diz, estou contigo, Josué, é o mesmo que chega para Josué e diz, olha, Josué, mas tem o seguinte, tem um detalhe, esforça-te e tenha bom ânimo, eu estou contigo, vou pelejar contigo, a minha presença, a minha graça, o meu poder. Entretanto, Deus não nos exime do nosso esforço humano, da nossa ralação diária, da nossa capacidade de suar o rosto e conquistar e brigar e lutar dentro de uma competição de um sistema capitalista. Você tem que fazer a sua parte. A palavra de Deus diz que o preguiçoso não assa a sua caça. Deus não pode abençoar uma pessoa que não se esforça, que não se dedica. Se antigamente a vida já era difícil, voltando ao início dessa palavra, imagine nos dias de hoje, em que o mercado de trabalho se torna cada vez mais competitivo. Quem tem acesso à educação tecnológica consegue bons empregos. Quem não tem acesso a essa educação fica com subempregos, com pequenos empregos. Então, mesmo sendo um crente em Jesus, escute, se você trabalhava 8 horas desses dias de hoje, que se aproximam da volta de Jesus, você tem que trabalhar às vezes 9, talvez 10. Se alguém tinha uma banquinha de doce e ficava 6 horas vendendo aquele doce, hoje tem que ficar 8 horas.
horas, 9 horas, porque estes são os dias difíceis e trabalhosos, e aqueles que se esforçarem mais, vencerão mais, aqueles que se dedicarem mais, alcançarão mais. O sol está brilhando para todos, sejam pessoas que andam com Cristo ou não. Pelo esforço humano, muita coisa você pode conquistar. Deus não vai eliminar da minha vida e da sua vida o nosso esforço. Então eu vou fazer campanhas, então eu vou depender da graça, mas não vou fazer nada. Vou dormir tarde, vou acordar tarde, vou ficar o dia todo sem fazer nada, e num ato mágico Deus vai me ajudar. Não é assim que funciona. Primeira coisa, Deus diz a Adão: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A tua parte você tem que fazer, o seu esforço você tem que fazer. Se você tem uma graduação, é lógico, você vai fazer uma pós, se tem a pós, vai correr para o mestrado, seja o que for. Estes são os dias em que você tem que se esforçar mais para você melhorar a sua vida. Segunda lei que Deus impôs sobre a humanidade, não tem como fugir dela, é a chamada lei da semeadura. Como o pastor Marcos bem colocou aqui no momento de ofertório. Olhe para cá, ou para a tela, e escute. É impossível você investir no reino de Deus e não ser recompensado. É impossível, porque isso vai de encontro ao caráter de Deus. Deus não é desonesto, Deus não é moleque, Deus não é menino. Se você investe no reino dele, ele é uma pessoa agradecida. Deus tem um caráter bondoso. Ele olha o seu coração, ele tem a leitura do que vai na sua mente, ele sabe quando você está entregando a sua oferta. Foi isso que Jesus fez com a oferta da viúva pobre. Jesus teve a leitura da atitude daquela mulher. Eram míseras moedinhas, centavos o que ela estava dando, mas ali o que estava em questão não era o valor do dinheiro dado, mas muito mais a intenção do coração, o objetivo de agradar a Deus com aquela oferta. Isso tocou no coração de Jesus, e ele disse: a oferta dela é a maior de todas as ofertas. Quando você investe no reino de Deus, repito, é impossível dar errado. O Senhor Jesus diz que mais bem-aventurada, mais feliz coisa é dar do que receber, porque isso funciona assim como uma semente. Você se lembra, em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo estava lá em Corinto, com os crentes de Corinto, e ele precisava levantar uma oferta, dinheiro, para ajudar os crentes lá em Jerusalém, porque eles estavam sofrendo a perseguição, sem dinheiro, sem comida, sem coisas básicas para viver. Então Paulo lança uma oferta: olha, gente, vamos levantar uma oferta para ajudar os nossos irmãos lá de Jerusalém. E quando ele está fazendo este ofertório, ele diz: mas tem o seguinte, gente, aquele que semear pouco, colherá pouco, mas aquele que semear muito, colherá muito. A Bíblia, o Novo Testamento, está recheado dessas questões de você investir no reino e receber de volta. Aliás, quando Malaquias, o profeta, traz o povo de Israel de volta à reflexão de que eles deviam depender mais de Deus, ele escreve, cheio do Espírito Santo, Deus manda escrever, um desafio. Aquilo ali é um negócio impressionante. Se você dizimar, duas coisas: primeiro, Deus abrirá as janelas do céu, e segundo, ele repreenderá o devorador. É um momento na Bíblia em que Deus manda ser desafiado: faz prova de mim, se eu não abrirei as janelas e se eu não repreenderei o devorador. É um negócio em que Deus se coloca em prova, em teste. Investe no meu reino para ver se eu não vou te abençoar. E você entra com uma semente e ele te dá 30, 60 e 90. É assim que funciona. É que muitos não têm coragem, muitos não têm fé, mas se você acredita na palavra de Deus, a lei da semeadura existe e funciona. Existem pessoas que nem evangélicas são, nem crentes, nem se converteram ainda, mas aprenderam o poder da semeadura, e há pessoas que são descrentes e dizimam nas igrejas e são abençoadas por conta disso. Por quê? Porque isso vai de encontro ao caráter de Deus. Você investe no reino dele, é lógico. Jesus é um homem sério, Jesus é muito gente boa, Jesus sabe tudo, e quando você entrega com toda a sua fé e coração para o reino dele se espalhar e crescer, é lógico que ele vai te prosperar. Duas leis humanas, não tem como fugir delas: o esforço humano, o suor do teu rosto, e segundo, a lei da semeadura. Essa é a minha parte, esta é a sua parte, debaixo do sol, é a porção que Deus deu para qualquer ser humano na terra, qualquer pessoa na face desse planeta. Se esforça e semeia, que você vai ter uma vida abençoada. Porém, nem sempre o esforço, o estudo,
o trabalho, o fato de ser empreendedor, nem sempre a liberalidade, seja com dízimos, ofertas, no ministério de uma igreja, de alguém, são suficientes. Existem casos específicos em que você precisa de um favor de Deus, algo que você não fez por onde, você não se esforçou para merecer, e algo que você não plantou para colher. Você precisa de um socorro, de um SOS, de uma graça. Você precisa de uma exceção de Deus na sua vida. E é neste momento que se manifesta a graça do Senhor Jesus. É nesse momento em que Deus faz um movimento gratuito na tua direção para criar um milagre, para abrir uma porta, para trazer uma cura, para fazer algo que você nem imaginava, mas de repente a graça do Senhor Jesus age na sua vida. Eu quero lembrar alguns exemplos disso. Primeiro, a palavra de Deus diz em Mateus 15, não sei se você se lembra, que Jesus estava fora da pátria dele, do território dele. Ele foi descansar, foi pelo menos tentar descansar nas partes de Tiro e de Sidom, lá em Canaã. Ele com a sua comitiva saiu do seu território e foi para lá. Mas quando ele chega lá, uma mulher aparece do nada, berrando, gritando, porque ela tinha um problema terrível. A filhinha dela estava miseravelmente endemoniada. A menina estava possuída de espíritos malignos, e é claro que com isso o lar dela estava destruído. Como é que você vai ter sossego na sua casa com uma filha endemoniada? Demônio não sai com chá, demônio não sai com remédio, espírito maligno não sai, só sai com quem tem autoridade sobre ele. E é interessante que a única pessoa no planeta que tinha autoridade sobre demônios estava passando lá. O Senhor Jesus estava passando lá. Essa mulher enche o seu coração de fé e de expectativa e corre atrás dele. O profeta de Nazaré, o homem da Galileia está aí. Ele pode restaurar minha família, ele pode curar minha filha, ele pode libertar, mandar os demônios embora, porque eu descobri que ele tem esse poder. E ela parte para cima de Jesus, berrando e gritando: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu tenho uma filha, e ela está miseravelmente endemoniada. Ei! E ela berra, grita um escarcéu, uma bagunça, e ela grita. Só que este pedido que ela está fazendo não pode ser atendido, porque ela não nasceu em Israel, ela não era judia, ela não era israelense, ela não podia ter uma graça, ela não podia ter um ato de bondade, um favor. Por quê? Porque teologicamente, irmãos, Jesus, pelo fato de Jesus não ter morrido e ressuscitado, naquele momento em que isso está se desenrolando, Jesus é o Salvador só de Israel. O Messias veio do céu em primeiro e exclusivo movimento para salvar o povo de Israel. Jesus não podia ajudar a mulher porque ela era uma estrangeira, ela era uma gentia, ela não nasceu lá. Jesus estava na terra dela, mas não podia atendê-la. E ela grita, berra, ele diz: olha,